Irmãos, irmãs, que Jesus, o Mestre de todos os mestres, deposite sobre nós a sua paz. Em 11 de março de 1878, na Academia de Ciência da França, um célebre físico chamado Dumoncel fazia, pela vez primeira naquele país, a demonstração do funcionamento de um aparelho chamado fonógrafo, invenção de Thomas Alva Edison, e que causou naquele momento uma grande surpresa, uma grande expectação por aquele aparelho ancestral dos nossos antigos toca-discos reproduzir a voz humana. Um dos sábios ilustres que participavam do evento levantou-se, foi na direção de Dumoncel, num gesto violento, sacolejou e disse que ninguém ali seria ludibriado por um ato de ventriloquia, não acreditando na capacidade daquele aparelho de reproduzir a voz humana, dizendo que um vil metal jamais seria capaz de recolher e imitar o complicado e primoroso aparelho da fonação humana. Naquele mesmo ano, em 30 de setembro, aquele mesmo indivíduo que investiu contra Dumoncel, chamado Boillard, publicou uma comunicação onde ele provava que aquela invenção era uma fraude, não existia. E este pequeno relato serve para ilustrar o quanto muitas pessoas ligadas a um conjunto de ideias, ligadas às academias científicas, ficam presas aos seus pontos de vista, ao conhecimento já estatuído, e acabam tornando-se refratárias ao conhecimento novo, às invenções novas, às ideias novas que estão chegando. Isso verifica-se, inclusive, na atualidade, em que os grupamentos científicos, em muitos casos, mantêm-se alheios à fenomenologia mediúnica, à paranormalidade, às experiências de estados alterados de consciência, a toda sorte de fenômenos que extrapolam o meramente material, o meramente perceptível pelos sentidos físicos. E isto prova, entre outras razões, a pequenez do espírito humano, que é incapaz de abrir-se às questões novas. Existe, na atualidade, um grande número de relatos feitos por médicos, por psicólogos, por psiquiatras, por cardiologistas, de pessoas que passaram por uma experiência que ficou conhecida no jargão científico como EQM, experiência de quase morte, nas quais o indivíduo que passou por essa experiência, em que é dado pelos médicos que o atenderam como clinicamente morto, o indivíduo que passou por essa experiência se vê fora do corpo físico, trajando uma outra veste que ele tem dificuldade de definir, que é o seu corpo espiritual, que a doutrina espírita chama de perispírito, e presencia tudo o que está acontecendo na sala médica, na sala hospitalar, acompanha todo o procedimento cirúrgico, o processo de ressuscitação, quando ele ocorre, para trazer o paciente de volta à vida,
e quando o seu espírito se acopla novamente ao corpo físico, mantém a consciência perfeita do que ele vivenciou quando foi dado pelos médicos como clinicamente morto. O que, a rigor, seria impossível, uma vez que para os cientistas que seguem uma linha materialista, as informações que o nosso ser recebe, todas elas, sem exceções, passam pelos portais dos sentidos, né? Ou pelo tato, ou pelo paladar, pelo olfato, pela audição ou pela visão. Qualquer informação exterior a nós, segundo o posicionamento oficial da ciência, qualquer dado exterior a nós deve necessariamente passar por um dos sentidos. Então, se esse indivíduo foi dado como morto, no entanto, guardou consciência do que estava acontecendo ali, acompanhando em mínimos detalhes tudo o que se passava, isso é uma forte evidência de que o ser humano não se limita ao mero amontoado de átomos e moléculas que constitui o corpo físico, que existe algo mais, que existe algo além. E é sobre este algo mais, sobre este algo além, que o Espiritismo chama de alma ou espírito, e sobre este tipo específico de experiências, cujos relatos, como dissemos, são inúmeros, de EQM, experiência de quase morte, que nós gostaríamos, na noite de hoje, de tecer alguns comentários e fazer algumas reflexões. Um pioneiro na coleta de dados sobre casos de EQM foi o professor e médico psiquiatra Dr. Raymond Moody Jr. No ano de 1965, ele teve a oportunidade de ouvir um professor e também psiquiatra relatar o seu caso pessoal de experiência de quase morte, em que ele se via, em função de um ataque cardíaco que ele sofrera, ele se vira, fora dado como clinicamente morto, e se vira fora do corpo físico. Ele se enxergou fora do corpo físico. E aquela experiência foi eminentemente fundamental na vida daquele psiquiatra, fazendo com que mudasse as suas concepções acerca da existência e convencendo-o, pela sua experiência pessoal, de que há algo além que extrapola a barreira do corpo físico, os limites do corpo físico. E aquele relato despertou o interesse e a atenção do Dr. Raymond Moody Jr. E a partir de então, ele passou a coletar todos os dados e casos que eram possíveis acerca dessa experiência. Ele era professor numa universidade norte-americana, onde era encarregado da disciplina de filosofia. E passou a introduzir nos seus assuntos, no currículo da sua disciplina, a temática da sobrevivência do ser após a morte física. E trazia para a discussão, sugerindo aos seus alunos que lessem uma obra de um filósofo que viveu há 4 séculos antes de Cristo, chamado Platão, e que constitui um dos pilares do pensamento filosófico ocidental. E ele elegeu, entre outras, uma obra intitulada Fédon, que trata justamente da alma e da sua sobrevivência. E pedia que seus alunos lessem esta obra para que pudessem conversar sobre ela, debatê-la em sua classe. E sempre solicitava, entre as diferentes classes de alunos que tinha, se havia ali algum presente que tivera, que passara por uma experiência de EQM. E, surpreendentemente, geralmente 1 ou 2 ou haviam passado pela experiência ou tinham alguém do seu círculo de relações que havia
passado pela EQM. E ele foi acumulando esses casos. 10 anos depois, no ano de 1975, ele publicou uma obra, a qual ele deu o nome Life After Life, Vida Depois da Vida. Até então, ele havia coletado cerca de 150 casos de EQM, que serviram de base para as suas pesquisas e reflexões, a fim de publicar aquela obra, que provocou uma verdadeira escaramuça, uma verdadeira confusão nos meios científicos e nos meios leigos, que tiveram a sua atenção canalizada, dirigida para esse tipo de experiência que até então era pouco documentada e pouco conhecida, embora a sua ocorrência fosse muito comum. E, neste livro, da massa das narrativas que ele coletou, das entrevistas que ele fez, das pesquisas que ele empreendeu, ele destacou 15 pontos que eram comuns em quase todos os relatos e que eram dados para as pessoas as mais diversas. Pessoas com grande grau de instrução, pessoas analfabetas passaram pelo EQM, médicos passaram pelo EQM, trabalhadores comuns passaram pelo EQM. Então, independente da condição intelectual da pessoa, ou moral, ou profissional, ou de formação, os relatos eram comuns. Eles apresentavam os mesmos dados. E nós vamos passar a comentar cada um destes dados, produtos dos relatos feitos pelas pessoas que passaram por essa experiência, na qual, dada pelos médicos enquanto mortas, se viam fora do corpo físico. O primeiro fator que ele destaca, que ele encontrou nos relatos, é a questão da inefabilidade. Todos os seus entrevistados manifestavam dificuldade para descrever a sua experiência, porque fugiam de tudo aquilo que lhes era conhecido. Então, lhes faltavam palavras para expressar o que havia se passado com eles no momento da EQM. Como eles se viam fora do corpo físico, viam um corpo físico e viam outro corpo que para eles era mais sutil, era formado como que de luz, era luminescente, de uma forma geral, as pessoas por ele entrevistadas davam essa descrição, por serem desconhecedoras da doutrina espírita, que tem um estudo exaustivo até sobre a questão dessa vestimenta do espírito, que é o corpo espiritual, na classificação do apóstolo Paulo, ou perispírito, na classificação de Allan Kardec, por desconhecerem essa nomenclatura, essas descrições que nós, espíritas, estamos familiarizados, eles tinham dificuldade de entender o que estava acontecendo com eles, e muito mais de manifestar a sua experiência. Um dos entrevistados, inclusive, classifica o seu ser imortal como sendo um padrão de energia, que é uma designação muito interessante nos dias de hoje, nos quais a física, sobretudo a física quântica, está tão avançada nesse sentido, no estudo dos campos de energia existentes no universo, e também dos próprios sistemas de informação e comunicação que fazem estudos sobre essa questão do padrão, nas quais as informações se manifestam. O espírito também é um padrão de informação, onde todas as suas experiências, suas lembranças, suas memórias estão arquivadas. Então, ele é um padrão, está enfeixado no corpo espiritual do ser espírito. Então, o primeiro fator destacado pelo Dr. Raymond Moody Jr. é a da inefabilidade. A segunda é ouvir a notícia da própria morte. A maioria dos pacientes são aqueles
cujos relatos ele coletou, são daqueles que, por um colapso cardíaco, foram dados como mortos pelos médicos, e ouviam então os seus médicos, seus cirurgiões, que lhes estavam atendendo, dizendo: perdemos o paciente. E logo buscavam o desfibrilador para tentar ressuscitar, reanimar o paciente. E isso, às vezes, acontece em poucos minutos, às vezes um pouco mais, mas para o ser imortal, afastado do corpo físico, a experiência que ele tem do tempo é diferente da experiência que nós estamos tendo do tempo. Albert Einstein, certa vez, afirmou o seguinte, que tempo e espaço são condições nas quais nós pensamos, não nas quais nós vivemos. E essa afirmação de Einstein, para nós, estudiosos da doutrina espírita, é muito interessante, porque nos desperta a atenção para o fato de que o tempo e o espaço para o espírito desencarnado, ou para o espírito desligado momentaneamente do seu corpo físico, transcorre e é percebido de forma diferente do que para nós enquanto estamos no corpo físico. Pessoas descrevem que em estados alterados de consciência, estados de meditação, estados de ondas mentais mais avançados, também especificam que têm uma ideia diferente do tempo. Então, o segundo fator é destes pacientes ouvirem o médico dizendo que morreram, né? E acompanharem tudo o que está acontecendo ali, inclusive as tentativas de trazerem-nos de volta à vida neste plano, de volta à vida na Terra, de volta à vida aos seus corpos. Mas eles, embora passe 2, 3 minutos para nós, as experiências que eles têm ali são muito intensas e estão inseridas numa outra categoria de tempo, que pode apresentar uma duração maior do que para nós, do que aqueles 2, 3 minutos que durou o processo da morte deles. Um terceiro fator é o sentimento de paz e quietude, né? Foi uníssono nesses relatos a experiência de sentir uma sensação de paz, de calmaria, por ocasião da morte clínica. Talvez em função das fortes dores que estavam sentindo pelo problema cardíaco que passavam e o fato deles estarem desligados do corpo físico podem ter amenizado essa dor que eles estavam sentindo e que era muito forte, o que oferece para eles uma sensação de paz, de tranquilidade, de enlevo. Um quarto fator seria um ruído. No momento em que eles estão saindo do corpo físico, eles percebem uma espécie de ruído, né? Se vê numa espécie de redemoinho, no qual se vê então projetado para fora do corpo físico. O quinto fator que ele destaca é a questão do túnel, né? Que já virou inclusive chacota em muitos meios, na questão da luz no fim do túnel, que é relatado por esses pacientes. Mas é importante frisar que, embora o relato da experiência do túnel seja, de fato, muito comum, nem sempre é um túnel que a pessoa descreve. Às vezes é uma escadaria, você vê subindo uma escadaria de um lugar para outro. Às vezes se vê num barco indo de um lugar para outro. Às vezes se vê numa espécie de espaço escuro, nem é um túnel, é uma espécie de espaço escuro nas quais elas se veem então lançadas, de onde elas estão, o corpo físico, para uma outra realidade, uma outra dimensão, que é o mundo espiritual, né? Nas diferentes hierarquias de vibrações nas quais o mundo espiritual se expressa e se manifesta. Então, essa questão do túnel, ele é uma impressão que a pessoa tem
e que fica registrada no seu eu, no seu ser, de estar sendo desligada, de estar se separando momentaneamente do corpo físico. É importante aqui fazer um parênteses. Quando há experiência de quase morte, ela é de quase morte. Não houve a morte. O espírito mantém-se ligado ao corpo físico. Porque se estes laços estivessem rompidos, há ligações fluídicas entre o espírito e o corpo físico, intermediadas pelo perispírito. Se esse laço está rompido, ele não tem como ser reatado. Então acontece a morte. Todos esses pacientes que foram reanimados, que experimentaram a quase morte e retornaram, esse laço não se rompeu, ele apenas se desligou. É como se eles estivessem tendo um sonho lúcido, como se eles estivessem sonhando acordados. Quando nós dormimos, nos acontece a mesma coisa. O nosso espírito se desliga do corpo físico e passa por experiências no mundo espiritual. Mas essas experiências não são registradas no nosso consciente, na nossa mente consciente. Embora fiquem latentes na forma de intuições, de vagas ideias, que vão nos ajudar no nosso dia a dia. Muitas vezes, quando nós estamos dormindo, nós recebemos orientações dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores espirituais ou dos nossos familiares que estão do outro lado da vida e que vêm nos aconselhar, vêm nos ajudar, vêm nos orientar. E às vezes nós até lembramos que vagamente sonhamos com fulano ou com Beltrano, mas não lembramos exatamente do conteúdo do sonho. Mas esse conteúdo permanece presente de forma latente e atuando na forma de pulsões e intuições sobre o mecanismo da nossa consciência. E vai nos auxiliar desta forma. E há pessoas, como é sabido, que conseguem se desligar conscientemente do corpo físico e, enquanto estão neste estado, conversar com os mentores que lhe assistem, ir assistir palestras na espiritualidade, conhecer colônias espirituais, etc. Inúmeros médiums são dotados desta faculdade e conseguem ter esse tipo de experiência. Chico Xavier, por exemplo, enquanto ele estava psicografando o Nosso Lar, de autoria do espírito André Luiz, em inúmeras ocasiões ele teve a oportunidade de, em desprendimento, ir com o seu espírito, na companhia de André Luiz, conhecer algumas dependências daquela colônia espiritual que está localizada sob a atmosfera do Rio de Janeiro. Então são inúmeros exemplos. Existe hoje, inclusive, uma ciência, que é a conscienciologia, a projeciologia, que ensina técnicas que ajudam a pessoa a se projetar para fora do corpo físico, guardando o máximo de consciência. Embora isso requer um treinamento muito grande e que poucos se encontram disponíveis a se sujeitar. Tem uma obra muito interessante, intitulada, se não estamos equivocados, Viagem Astral, que é uma obra mediúnica do médium João Nunes Maia, que psicografou inúmeras obras fantásticas, sobretudo pelo espírito, de autoria do espírito miranês, e esta obra, Viagem Astral, é do espírito Lancelin. E nos primeiros capítulos, o espírito relata que se fizera um convite a inúmeras pessoas na Terra para exercitarem essa faculdade do desdobramento e eram levadas periodicamente a um lugar no mundo espiritual para passarem por treinamentos do lado de lá, no mundo espiritual, para conseguirem fazer o desdobramento, ou a viagem astral, a projeção da consciência. Mas pouquíssimos foram aqueles, não lembro exatamente qual era o número inicial de pessoas que se candidataram para a tarefa, mas um número limitadíssimo daqueles participantes foi que conseguiu educar aquela faculdade, que é o nosso futuro. Né?
No nosso futuro, com certeza, nós teremos essa faculdade mais aflorada. Mas voltando ao assunto. Um sexto fator destacado destas narrativas de pacientes que tiveram a EQM, outra questão que se destaca é justamente essa experiência fora do corpo físico. Né? O indivíduo se vê fora do corpo físico, vê que ele não é apenas o corpo físico no qual ele estava, porque ele está se vendo, né, a si próprio, com a sua consciência, e vendo que está desligado momentaneamente do corpo físico. Então ele se dá conta que não é aquele amontoado de átomos e moléculas, que ele é algo mais, ele é este padrão energético, que é este ser imortal, que é este espírito ou esta alma. O próximo item, de número 7, é o encontro com outros. Isso é muito interessante. Se destaca de todos os relatos. Todos os que passarem por essa experiência enxergam outros espíritos nessas vivências que possuem. Geralmente de familiares que já desencarnaram, que vêm assisti-lo, que vêm orientá-lo, que vêm dizê-lo, muitas vezes para alertá-lo: calma, você ainda não está morto, você está passando por uma experiência independente do corpo físico, em breve você vai voltar para ele, e mantém um diálogo, então, com esses outros espíritos. Né? Existem muitas outras pessoas que estão doentes, já no processo terminal, e têm o que os pesquisadores chamam de visões em leito de morte, na qual elas enxergam, então, os seus entes queridos, geralmente o cônjuge, um avô, uma avó, um tio, uma tia, uma mãe, um pai, às vezes um filho que desencarnou antes, um amigo, um conhecido na Terra com o qual tinha muita afinidade, ainda estão vivos, mas estão se desligando aos poucos deste plano. E com isso as suas percepções se dilatam. E no seu campo de visão, eles conseguem identificar essa presença espiritual dos entes queridos. E isso comove muitas vezes as famílias que estão presentes ali, e a pessoa relata: olha, fulano de tal está aqui, ele veio me buscar, ele veio me ajudar nesse processo. Eu tenho certeza que se abríssemos para uma enquete aqui, com certeza um ou outro teria um relato da sua própria vivência para narrar sobre um episódio como esse, porque são muito comuns, mais do que nós imaginamos, porque refletem a nossa natureza interior, que é a nossa natureza espiritual, coisa que o Espiritismo vem desde o século XIX, com toda a ênfase possível, tentando demonstrar pela sua fenomenologia, pelas suas lições, pelos seus ensinamentos, que o ser independe do corpo físico, e a ele preexiste e sobrevive, mantendo a sua consciência, as suas lembranças, a sua individualidade. Então, esses eventos de encontro com outros se destacam de quase todas as narrativas dadas. Outro ponto que merece destaque, que é o de número 8, é o encontro com o ser de luz. Este ser de luz é um ser mais desenvolvido, que inunda a pessoa com as suas ondas e vibrações de luz e acompanha a pessoa durante todo o processo que está passando pela EQM, está passando por aquela experiência de quase morte. Uma das pacientes narra o seguinte: a primeira coisa que aquele ser de luz me disse, que ele como que me perguntou, porque é uma coisa que eles não entendem também, porque eles não usam a palavra, não usam a voz que nós utilizamos para se comunicar,
eles se utilizam do pensamento para centrarem em entendimento, então elas não têm como, quem passa por essa experiência não consegue nem explicar como está se comunicando com aqueles seres ali presentes. Então essa pessoa relata, ele como que me pergunta, foi se eu estava pronta para morrer, ou o que é que eu tinha feito com a minha vida que desejaria lhe mostrar. Então o ser de luz geralmente pergunta, qual é a avaliação que tu fazes da tua vida até este ponto? Foi válida as tuas experiências? Se você tivesse oportunidade, o que você faria diferente? Então aquele ser de luz provavelmente é o mentor espiritual daquele indivíduo, a conduz nesse processo de comunicação, objetivando um despertamento interior daquela pessoa, para que quando ela volte para o seu corpo físico, modifique os seus valores e a sua forma de encarar a vida. E com isso se entra no próximo item, o item 9, da recapitulação. Praticamente todos os relatos, aqueles que participam da experiência de quase morte, narram que passaram por uma espécie de recapitulação de todos os episódios da sua existência, desde o seu nascimento até aquele momento. E enxergam tudo ao mesmo tempo, mas guardam a consciência e o entendimento de cada um daqueles momentos distintamente. E tudo num átimo de segundo. Como dissemos antes, uma categoria de tempo que nós não temos como aprender, entender, assimilar. E esta recapitulação, ela é importante para que o espírito reflita sobre as suas experiências vivenciais até aquele instante. E quando ele volta para o corpo físico, quando ele é reanimado, ele guarda a lembrança de tudo isso e passa a transformar geralmente as suas experiências, seu modo de vida, a partir daquele fenômeno que ele vivenciou. O 10º item destacado pelo Dr. Moody Jr. é a barreira ao limite. Alguns indivíduos, quando no estado de quase morte, narram que conseguiram se afastar do corpo físico até um limite, até um limiar, até uma barreira. Barreira que, se ultrapassada, ocasionaria a morte, e que foi narrada das mais diversas formas. Uma das pacientes suas narrou que se via dentro de um barco, avançando por um lago imenso, onde ela pôde avançar até o momento. Se ela tivesse avançado além, ela foi advertida por uma presença espiritual que a acompanhava nesse processo, ela teria desencarnado, teria ocorrido a morte de fato. Outros narram compreensões diferentes dessa barreira. O famoso médico psiquiatra, discípulo dissidente de Freud e criador da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, no ano de 1945, passou por um ataque cardíaco, no qual ele enfrentou, vivenciou uma EQM, em que ele se viu projetado para fora do corpo físico, avançando acima da atmosfera, além da estratosfera, e conseguindo visualizar a Terra do espaço, como os astronautas a veem. E essa experiência foi altamente significativa para ele, fazendo com que, quando ele retornasse, fazendo com que ele, após ter retornado para o corpo físico, intensificasse as suas pesquisas sobre paranormalidade, esoterismo, misticismo, que contribuíram muito para os conhecimentos da psicologia nessa dimensão que extrapola os meros limites do corpo físico. Então, existem vários relatos destas barreiras que o espírito narra. Outros
descrevem como um mero obstáculo energético, além do qual eles não puderam passar. É importante frisar, sempre tendo acompanhamento espiritual dos seus mentores, dos seus protetores. O 11º item destacado é chamado pelo médico psiquiatra Moody Jr. de voltando, que é quando o ser espiritual diz, alerta, que está na hora de voltar para o corpo físico. Ele não pode permanecer naquela condição e precisa se reacoplar ao veículo de carne. O 12º item é contar aos outros. Moody Jr. reparou naquela época, décadas de 60 e de 70, uma resistência muito grande das pessoas que passaram pela EQM de relatar para os outros a sua experiência, com medo do que os outros iam dizer, do que os outros iam achar, se não iam formar mau juízo de si, se não iam dizer que estava enlouquecendo, que estava pirando. Então, as pessoas que passavam por essa experiência tinham um certo receio de divulgar as experiências que tinham. Então, geralmente contavam para aqueles que estavam mais próximos da sua família. Raramente comentavam aos seus médicos. Por isso que um grande número de médicos, quando esse livro, A Vida Depois da Vida, foi lançado, veio ao público dizer que em vários anos de clínica nunca haviam ouvido um relato semelhante. E numa das palestras que o Dr. Moody Jr. está proferindo numa universidade norte-americana, um psiquiatra já sexagenário se levanta, interrompe a exposição dele e diz que ao longo de toda a carreira dele, ele jamais havia passado por aquela experiência ou escutado um de seus pacientes narrar aquela experiência. Daí, no exato momento, uma senhora distinta que estava do seu lado se levanta e diz que havia passado por uma EQM. Aquela senhora era a esposa dele e nunca havia narrado com medo do que o marido ia dizer, né? Com medo de ter alguma represália, de ser taxada de estar sofrendo algum tipo de alucinação, etc. Então, as pessoas que passam por essa experiência têm dificuldade de contar para os outros, porque não sabem nem como expressar e não sabem como vão ser recebidos. Nós, espíritas, vamos encarar com a maior naturalidade, porque nós entendemos o que está acontecendo. Mas quem não tem esse conhecimento não consegue. O 13º item, que nós julgamos o mais importante, é intitulado de Efeitos sobre as Vidas. Todas as pessoas que passaram por esta experiência sofreram uma verdadeira transformação em suas existências. O Dr. Moody Jr. destaca duas características principais que as pessoas que passaram pela EQM começaram a manifestar. A primeira, a ter uma preocupação maior com o amor, com as questões afetivas, com o relacionamento. A segunda, se tornaram ávidas leitoras, buscando com uma fome interminável mais saber, mais conhecimento, mais informação sobre espiritualidade, sobre religiosidade, etc. Então, essas duas características, uma preocupação maior com o amor e com os relacionamentos e uma busca insofreável de saber, passaram a marcar as vidas das pessoas que passaram pela EQM. Se nós agora fôssemos passar, hipoteticamente, pela experiência de quase morte, ou fôssemos desencarnar mesmo, o que é que nos vem à mente? O que é que nós primeiro pensamos? Não são aqueles que nós gostamos, aqueles que nós amamos, não é aquelas coisas que nós tanto gostaríamos de ter feito e não fizemos, aquilo que gostaríamos de ter dito para uma pessoa e não dissemos, os sentimentos que gostaríamos de ter manifestado e não manifestamos.
E é justamente o que vai nos acontecer quando nós desencarnarmos. São esses questionamentos que aflorarão, que virão à tona. E é o que essas pessoas que passaram pela experiência de quase morte experimentaram, né? E passaram, depois delas, a manter uma preocupação maior com os seus afetos e a buscar mais informações sobre a sua espiritualidade. O 14º item são novas visões da morte. A pessoa que passa pelo EQM experimenta a morte na própria pele e com certeza vai mudar a ideia que tinha sobre ela. Se até então não acreditava que existia algo além, que morreu, acabou, ponto final, né, ela vai mudar o seu conceito, porque ela vivenciou que a vida não termina com a morte, segue a lei. Então, quem passa por essa experiência muda a sua ideia, a sua visão acerca da morte. E o 15º item, destacado pelo Dr. Raymond Moody Jr., é a corroboração. Porque muitos psicólogos e psiquiatras disseram que essas experiências eram alucinações por efeito da noxa cerebral, por falta de oxigenação no cérebro, que impunha então alucinações. Mas todas as pessoas que passaram por essa experiência, quando voltam, ao conversar com seus médicos, relatam tudo o que aconteceu, coisas que eles disseram, coisas que aconteceram até um pouco distanciado da mesa de operações, e que se fosse uma mera alucinação, elas não teriam passado por aquela experiência de forma consciente, como de fato aconteceu. Então elas encontram corroboração nos médicos e enfermeiros que estão ali atuando no processo de reanimação, de ressuscitação, e que, ao elas retornarem aos seus corpos físicos, podem ter confirmadas as suas experiências, comprovando que os médicos disseram, não fizeram ou não. Isso não é uma alucinação. E essas experiências, elas são muito comuns. Na década de 80, em função do êxito e do sucesso que esta obra, Vida Depois da Vida, cuja leitura recomendamos a todos, é uma leitura fácil de entender e de boa assimilação, uma leitura também que prende, se tornou uma obra muito famosa, se tornou um verdadeiro best-seller. E em função do sucesso que ela fez, o Instituto Gallup, que seria uma espécie de Ibope aqui no Brasil, o Instituto Gallup, nos Estados Unidos, promoveu um inquérito em todo o país, frente a médicos, enfermeiros, sobre relatos de pessoas que passaram pela experiência de quase morte. E, para surpresa geral, eles chegaram a um número surpreendente, ao número de 8 milhões de pessoas só nos Estados Unidos que relataram ter passado pela experiência de quase morte. Isso é um pouco menos que a população do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Então é um número muito abrangente para todos os Estados Unidos, para a gente ter uma dimensão de que essa experiência é mais comum do que nós imaginamos. E esta obra teve o condão de despertar o interesse de muitos outros cientistas e pesquisadores a fim de estudarem o mesmo fenômeno. E uma das médicas que já vinha estudando esse mesmo tipo de acontecimento e que encontrou fôlego e coragem, a partir da publicação desta obra, Vida Depois da Vida, para publicar os seus ensinos e as conclusões dos seus estudos, foi a doutora Elisabeth Kubler-Ross, que é talvez quem tenha feito o estudo mais surpreendente no Ocidente sobre a morte e sobre o morrer. E nós gostaríamos de encerrar a nossa exposição narrando um caso explicado e contado pela doutora Ross em um de seus livros. Ela passou a fazer conferências em todo o país sobre relatos de pacientes em casos terminais
ou que haviam passado por uma experiência de quase morte por efeito de um acidente, por efeito de um choque muito brusco, e a pesquisar, colocar essas narrativas, pesquisá-las, examiná-las, para posteriormente publicá-las. Ela estava fazendo uma conferência também numa universidade norte-americana, e antes de começar a conferência, ela fez uma prece, fez uma oração, o que é muito incomum nos médicos, nos cientistas, naqueles que se julgam muito sábios fazerem. Ela fez uma prece antes de fazer a sua preleção, a sua conferência, e pediu para que, ao findar a sua locução, que tudo aquilo que ela houvesse narrado fosse corroborado por algum dos presentes. Então ela subiu na tribuna, fez uma explanação fantástica sobre a temática, que era sobre experiências de quase morte, e no encerramento da sua palestra, ela abriu espaço para alguém que tivesse passado por uma experiência análoga e estivesse ali presente, se desejasse compartilhar a sua experiência, ela dispunha então a tribuna a seu favor. E o senhor de meia idade, na casa dos 52 anos, ascendeu, subiu à tribuna, pediu licença e com boas maneiras e canduras, passou a narrar a sua experiência. Ele dissera que era muito feliz. Tinha uma família, uma esposa, mais 3 filhos, e que eram objeto de todo o seu amor, de todo o seu apreço, de todo o seu carinho. E que ele vivia em função da sua família. Eles haviam programado, num certo momento, umas férias para toda a família, e no último momento ele não pôde ir, acompanhando a esposa e os filhos na viagem que iriam fazer, combinando de ir alguns dias depois. Aconteceu que a esposa e os 3 filhos morreram num acidente automobilístico, e ele se desesperou, mergulhou numa depressão profunda, a vida perdeu o sentido para ele, ele começou a usar drogas de todos os tipos, do álcool à cocaína, e tentou várias vezes se suicidar, e numa dessas ocasiões em que estava completamente fora de si, todo embriagado, foi atravessar uma rua e foi surpreendido por um carro que o jogou na direção do cordão, e ele ficou desacordado. E neste momento ele teve uma experiência de quase morte, onde ele enxerga, no sentido contrário ao que estava o seu corpo debruçado sobre o cordão da calçada, uma luz vindo na sua direção. E à medida que aquela luz foi se aproximando, ele viu desenhar-se a fisionomia da sua esposa e dos 3 filhos, dizendo-lhe que eles estavam bem, que eles continuavam vivos e que ele deveria mudar a sua visão ante a vida e adotar um outro comportamento, uma outra postura frente à sua existência, uma vez que a vida não é interrompida pela morte. Esta continua além. E ele narrou que após essa experiência que ele teve, a sua vida mudou completamente, porque ele adquiriu a confiança, a certeza de que a esposa e os filhos continuavam vivos, estavam bem, e ele conseguiu abandonar os vícios, o vício, a drogadição, e a reajustar a sua vida. Então nós agradecemos a generosa atenção de todos, esperando ter contribuído para esta reflexão sobre a imortalidade da vida, que é um aspecto fundamental no Espiritismo, é um dos aspectos basilares da doutrina espírita, e que foi, de forma enfática, de forma minuciosa, explorada por Allan Kardec, codificador do Espiritismo, e rogamos a Jesus, nosso querido mestre e amigo, que nos abençoe e nos envolva
nas ondas da sua paz.